Nós temos que saber que todos os trabalhadores, sejam públicos ou privados, eles têm alguma segurança para o seu futuro, ou seja, para a sua aposentadoria. E o Estado do Paraná, como outros estados também, como funcionários da União, tem o seu Instituto de Previdência. Se não tiver o seu regime próprio de previdência, eles estão ligados ao INSS, que é a previdência oficial do governo do Estado. O Paraná, nós tínhamos dois regimes jurídicos. Nós tínhamos o CLT e tinha o estatutário. E a Constituição de 88 diz que os municípios ou estados podiam criar seu próprio regime de previdência. Eu fui eleito deputado em 1990. Em 92, o governador Roberto Requião, ele criou um fundo previdenciário. Ele transformou 60 mil funcionários CLT em estatutários. Ele tirou do regime do INSS. E automaticamente o Estado não precisou mais pagar o fundo de garantia e os funcionários também não tinham mais. Aí ele criou um fundo de previdência próprio. Que é a Paraná Previdência. Não é a Paraná Previdência. E para nossa surpresa, eu ajudei a aprovar esse fundo previdenciário. Em 93, um ano depois, ele manda um projeto de lei para a Assembleia para acabar com o fundo previdenciário. Eu fui contra. Claro, você já tirou os funcionários que eram CLT, você jogou para estatutário, você cria um regime próprio e você acaba o regime próprio. Não pode ser. Eu apresentei naquela ocasião, Ney, duas emendas. Uma emenda que diz assim: o dinheiro existente no fundo previdenciário deveria permanecer e ser depositado numa conta específica e esse só podia ser usado para pagamento de aposentado e pensionista. O que aconteceu? Eu era oposição ao governo, a minha emenda foi rejeitada. A outra emenda que eu apresentei é que aquilo que o governo do Estado desconta do salário dos funcionários para criar o fundo previdenciário e teria a sua previdência, o que aconteceu com essa minha emenda? Foi rejeitada também. E o dinheiro que estava depositado em 1993, ele sacou o dinheiro e jogou no Tesouro do Estado, no caixa do governo do Estado. E o dinheiro, e o fundo ficou sem, os funcionários ficaram sem fundo e sem dinheiro. E com um agravante, Flávio, o governo continuou descontando dos funcionários a sua parte, mas o dinheiro não ficou depositado numa conta específica. O dinheiro ficou no governo do Estado e o governo do Estado usou o desconto. Embolou com o dinheiro do Estado. Claro, em 93 quem fez isso foi o governador isso Roberto Requião. Em 1993. 1993. Ao invés de pegar o dinheiro, depositar numa conta específica para poder, não. O dinheiro foi descontado e jogou no Tesouro do Estado e o dinheiro evaporou. Até a eleição do governador Jean Milene em 94, ele contratou Renato Fulador, toda uma equipe, junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e com a Assembleia Legislativa, estuda um Instituto de Previdência próprio do Estado do Paraná, envolvendo não só os professores, todos os funcionários do Estado do Paraná, do governo do Estado, e também, como eu disse, dos outros poderes. Aí fizeram um estudo uns 2, 3 anos e chegaram a uma conclusão. Tem que fazer um cálculo atuarial, que é uma questão muito complicada, quanto tempo você está, quanto tempo você não existe. Aí, terminado o trabalho em 1998, ele mandou o projeto para a Assembleia Legislativa e nós criamos a Paraná Previdência. Em 99 nós implantamos a Paraná Previdência. E daí se criou dois fundos na Paraná Previdência, o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro. E por que os dois fundos? Que o Fundo Previdenciário ficaria para quem está ativa, quem estava trabalhando. Mas ficava no fundo Previdenciário todos os funcionários na ativa, mas homens com menos de 50 anos. Homens com mais de 50 anos foram para o Fundo Financeiro, estavam trabalhando em 99. Todas as mulheres com menos de 45 anos, funcionários do Estado ou qualquer poder, eles foram no Fundo Previdenciário. Com mais de 45 anos, foram no Fundo Financeiro. Por que isso? Não haveria aposentados imediatos no Fundo Previdenciário, para você poder capitalizar ele. E o Estado assumiu. Então, todos os aposentados, transferiu todos eles para o Fundo Financeiro, e os homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos. Tudo bem. Mas como você não iria aposentar imediatamente pessoas no Fundo Previdenciário, aí o Estado, o funcionário contribuía com 10%,
o Estado com 10%, só que o Estado não contribuiu com 10%, ele contribuiu com 20%. Então ele contribui com 2% e o funcionário com 10%. E esse é o cálculo, chama-se cálculo atuarial, tipo um financiamento que o governo do Estado tem que começar a pagar em maio de 2005. Então pagar a sua parte inteira e aquela parte financiada também, para capitalizar o fundo previdenciário. Aí em 2005 veio, não se pagou em 2005, não se pagou em 2006, não pagou em 2007, não pagou em 2008, não pagou em 2009, não pagou em 2010. O Beto Richa se elegeu governador em 2010 e deparou com uma conta de uma dívida do governo do Estado com a Paraná Previdência de quase 7 bilhões de reais. O Estado do Paraná estava devendo para a Paraná Previdência. O município aqui de São Miguel do Iguaçu, de Itaipulândia, Missal, qualquer município no Brasil, para fazer um convênio, para receber recursos do governo do Estado ou governo federal, ele tem que apresentar uma série de negativas. E o governo do Estado, Jonas, ele não conseguiu mais a negativa do Ministério da Previdência, porque tinha uma dívida de 7 bilhões do Estado com a Paraná Previdência. Aí o Beto Richa contratou uma equipe e fez um novo estudo, um equilíbrio econômico-financeiro dentro da Paraná Previdência. E se criou um terceiro fundo, fundo militar. Ele retirou todos os policiais da ativa que estavam contribuindo no fundo previdenciário e jogou eles e criou um novo fundo que chama-se Fundo Militar. Mas a contribuição que a Polícia Militar fez, desde o coronel até os soldados, hoje temos 21 mil homens que estão na ativa, trabalhando entre bombeiro, polícia florestal, polícia rodoviária, polícia militar. Eles estavam contribuindo desde 1999 até 2013. O dinheiro permaneceu no fundo previdenciário. E lá que tem 8 bilhões de reais no fundo previdenciário. E dentro dos dois fundos, previdenciário e fundo financeiro, se retirou do fundo previdenciário todos os funcionários contratados antes de janeiro de 2004 e foram para o fundo financeiro. Só permaneceu no fundo previdenciário, onde é que existe hoje 8 bilhões de reais, os funcionários que foram contratados pós janeiro de 2004. Você está lembrado, Cleni, quando o Jaime Lerner era governador, que ele antecipou os royalties? Sim. Lembra dessa história? Sim. O cacete, o pau que eu levei, com perdão da palavra, dos meus opositores, que nós votamos a favor da antecipação dos royalties de 20 anos. O que você fez com esses royalties? Se pagou algumas contas e se jogou naquela época, para ser exato, Cleni, e para que as pessoas estão em casa nos ouvindo, 1.267 bilhões de reais se jogou no fundo previdenciário. Isso naquela época, você aplicando 1.267 bilhões na especulação financeira, isso está hoje 4, 5 bilhões. Se não fosse o Jaime Lerner ter antecipado os royalties, o dinheiro tinha sido gasto e nós teríamos hoje talvez 4 bilhões no fundo previdenciário. Então eu quero dizer assim, com toda a tranquilidade, a todos os funcionários do Estado do Paraná, aos funcionários do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, a aposentadoria está garantida. O governo não pode pegar esse dinheiro. Quem é responsável pelo pagamento dos aposentados é o governo do Estado. A exemplo do que está acontecendo com o INSS. Qualquer aposentado aqui em Céu Azul, Vera Cruz, Martelene, seja de qualquer município, Santa Teresa, São Pedro, quer dizer, qualquer aposentado da empresa, o agricultor, está aposentado pelo INSS. O INSS tem dinheiro suficiente para pagar o aposentado? Não, não tem. No ano passado teve um déficit de 50 bilhões de reais no INSS. E quem garantiu o pagamento? É o governo federal. Assim é no Estado do Paraná. Ninguém vai perder a aposentadoria. Ninguém precisa ficar preocupado com essa questão. É porque faltou comunicação do governo do Estado para esclarecer. E uma coisa importante tem que ser dito, Ney, a partir de 2012, quando o Estado contribui com 11% e o funcionário com 11%, a partir de 2012, o Estado está contribuindo cada ano 10% a mais. Aí foi de 11 foi para 12,2, 13,3, 14,4. Em 2023, se não me falha a memória, o Estado vai estar contribuindo com 22% e o funcionário continua com 11%. E quando chegar nos 22 a 1, aí o Estado vai aportar 1 bilhão de reais no fundo previdenciário. E a partir do momento que no fundo financeiro
que hoje é mantido pelos cofres do governo do Estado, a partir do momento que não tiver um decréscimo, quando tiver um decréscimo, a folha começa a ser menos, e que ninguém mais entra no fundo financeiro, só vão entrar no fundo previdenciário agora, os novos que são contratados, todos são contratados pelo fundo previdenciário. Então, as pessoas que estão no fundo financeiro, e no momento que o Estado começa a pagar menos, ele vai garantir um aporte até de 1% do total da folha dos inativos que estão no fundo previdenciário. E volto a dizer que eu falei antes, o Tribunal de Contas e o Ministério Público aceitaria uma coisa, se fosse feito qualquer negócio que tivesse em prejuízo a uma classe, determinada classe? Não, jamais seriam permitir isso. Tem deputados que em 98 são deputados hoje, votaram contra a criação da Paraná Previdência. Tem deputados, são deputados que votaram contra a antecipação dos royalties. E se nós não tivéssemos criado a Paraná Previdência? Se nós não tivéssemos antecipado os royalties lá há 12, 13 anos atrás, o que nós teríamos hoje? Todos os aposentados estariam na folha de pagamento. E os aposentados vão ter o mesmo reajuste como quem está na ativa. Então essa é a grande diferença. É bom que se esclareça. Depois de tudo que o senhor explicou sobre Paraná Previdência, quem é que gerencia, quem administra esse dinheiro, já que falaram que o governador queria pegar esse dinheiro? Quem gerencia esse dinheiro é a Paraná Previdência. E é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, é fiscalizado pelo Ministério da Previdência. E nesta lei que nós votamos agora, que também não transmitiram, não falaram isso para a população do Paraná, nós temos o Conselho da Administração e o Conselho Fiscal. Ele é paritário agora. 50% dos conselheiros são funcionários indicados pelos sindicatos e 50% é indicado pelo governo, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, e mesma coisa no Conselho Fiscal. É paritário também. 50% dos integrantes do Conselho Fiscal são funcionários do Estado, ou do Tribunal de Justiça, ou do Ministério Público, e os outros 50% são indicados pelos órgãos responsáveis. Quer dizer, isso não tinha, isso nós também votamos agora. E dos 8 bilhões, esse dinheiro é única, exclusivamente para pagamento de aposentado e pensionista. Quem está dizendo que o governador vai pegar esse dinheiro para pagar as contas, ou para pagar dívidas, ele está faltando com a verdade. Está na lei. Se quem pegar esse dinheiro não pode pegar, isso é improbidade administrativa, isso é crime. Esse dinheiro só pode ser usado para pagamento de aposentados e pensionistas. Ponto.